Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso plantão de dúvidas de hoje. Hoje, terça-feira, dia 20 de maio. Eu sou a professora Nahara, professora do Colégio Estadual de Educação do Campo, João Gonçalves Ribeiro, Polo de Corumbajuba. O objetivo do plantão de dúvidas de hoje é trabalhar um descritor em que vocês apresentaram dificuldade durante as avaliações externas. Esse descritor de hoje significa estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. O que iremos estudar hoje? Iremos estudar a tese, iremos estudar também o argumento e, dentro disso, nós observaremos a relação entre ambos, né? E, a partir de então, entenderemos o objetivo de tudo isso. Então, qual é esse objetivo? O objetivo é reconhecer a tese e argumento, e a relação que se deve estabelecer entre eles e que se possa convencer o leitor ou ouvinte a respeito do ponto de vista apresentado. Em essência, ele avalia a sua capacidade de identificar como os argumentos apresentados em um texto se conectam e sustentam a tese principal, a tese central, Essa tese, por sua vez, é a ideia principal defendida pelo autor, o ponto de vista que ele busca e convencer o leitor a aceitar. Então, os argumentos, por sua vez, são as ferramentas que esse autor utiliza para dar suporte, para dar ênfase a essa tese, buscando o quê? Torná-la mais convincente e torná-la mais robusta. Muitas vezes, o que acontece é que os alunos confundem a tese com o argumento. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura sobre, para que vocês possam diferenciá-los, para que não haja mais confusão, ok? Então, vamos falar agora sobre a diferença entre a tese e o argumento. Imaginem o seguinte exemplo, um prédio. Então, a tese é o topo do prédio, certo? A parte mais visível é o objetivo final da construção. Os argumentos são as colunas, as vigas e a fundação, ou seja, é a estrutura que sustenta o topo do prédio. Sem uma boa estrutura, o prédio não se mantém em pé, concordam? Da mesma forma que, sem bons argumentos, a tese se torna frágil e pouco persuasiva, ou seja, ela não consegue convencer o leitor. Existem diversos tipos de argumentos que o autor pode utilizar na construção de um texto. Conhecê-los é fundamental para entender como eles se relacionam com a tese, certo? Então, são eles: argumentos de autoridade, argumentos por evidência, argumentos por comparação, argumentos de causa e consequência e argumentos por exemplificação. Vamos, então, conhecer cada um dos argumentos? Primeiro, argumento de autoridade. Como o próprio nome diz, nesse tipo de argumento, você irá basear a citação de especialistas, estudiosos ou instituições reconhecidas no assunto. Vamos observar, então, um exemplo de argumento de autoridade, correto? Primeiro, conforme pesquisa do IBGE, o índice de desemprego juvenil cresceu 15% no último ano. Observaram que, para pautar esta escrita, eles utilizaram uma autoridade. Qual é essa autoridade? O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, para dar embasamento ao texto. Então, sempre quando vamos escrever um texto, é importantíssimo que utilizemos esse tipo de embasamento teórico, que é um embasamento de alguma autoridade. Quando vocês forem produzir as redações para o Enem, vocês irão utilizar esse tipo de embasamento teórico. Por quê? Porque ele irá enriquecer o seu texto. Irá comprovar que aquilo que você diz no texto é real, e já foi citado por outra pessoa ou por alguma outra instituição.
Isso pode acontecer na introdução, isso pode acontecer no desenvolvimento, tanto no 1 quanto no 2, né? Então, é muito, muito importante mesmo que vocês compreendam esse tema. Vamos seguir para o próximo argumento, que é o argumento por evidência. Mas como utilizar esse tipo de argumento no seu texto? Ou compreender como ele aparece em questões. Vamos lá? Então, esse argumento, ele apresenta dados concretos, fatos comprovados, como estatísticas ou pesquisas. A objetividade desses dados busca dar mais peso à sua argumentação, ou seja, busca dar, comprovação daquilo que você diz, sustentar aquilo que você diz, né? Vamos ver um exemplo. O aumento do consumo de iFood está diretamente ligado ao crescimento da obesidade infantil, conforme aponta estudos da Organização Mundial da Saúde. Então, quem que comprova esse fato? A Organização Mundial da Saúde. Esses dados estão vinculados ao sistema por conta, da Organização Mundial da Saúde. Então, é algo que é o quê? É uma evidência, é algo comprovado, é algo que foi publicado. Então, isso dá argumento para o seu texto e se embasa, teoricamente, aquilo que você disse. Então, é um argumento por evidência, por algo concreto, algo que já foi publicado por alguém antes. Vamos dar sequência, então, falando aí sobre os argumentos por comparação. Quando utilizamos esse tipo de argumento, vamos ver? Então, o argumento de comparação é o tipo de argumento em que comparamos duas situações, usando as semelhanças e as diferenças das situações comparadas para que possamos justificar, então, a nossa opinião. Outro tipo de argumento é o argumento por comparação. Como o próprio nome diz, ele compara termos. Então, na questão, vai vir opções em que há a comparação de termos, certo? Então, vamos ver um pouquinho sobre esse tipo de argumento. Então, o argumento por comparação, ele estabelece paralelos entre situações, ideias ou conceitos, buscando semelhanças ou diferenças para reforçar o ponto de vista. Por exemplo, assim como a falta de investimento em educação básica compromete o futuro do país, a negligência com a saúde mental dos jovens afeta o desenvolvimento social. Vamos falar um pouquinho também sobre os argumentos por causa e consequência, certo? Como o próprio nome já diz, tudo aquilo que você faz tem uma consequência, certo? Toda ação tem uma reação, Então, nesse tipo de argumento não é diferente. Ou seja, ele mostra, a relação entre um fato e seus efeitos, explicando como uma ação ela pode levar a um determinado resultado. Por exemplo, vamos então citar um exemplo em que apareça a causa e a consequência. Vamos lá. Um homem levou sua esposa para passear à noite em um parque porque ela gostaria de sair. Então, a causa é o passeio ao parque porque ela gostaria de sair, certo? Como consequência, encontraram uma onça em que habitava nesse parque. Então, a causa seria a vontade dela de passear e a consequência seria o que eles encontraram lá, o que aconteceu, Como consequência, eles encontraram também uma onça nesse passeio. Na sequência, iremos falar sobre argumentos por exemplificação. Vamos ver quando podemos utilizar esse tipo de argumento? Nos exemplos por exemplificação, podemos usar coisas simples do dia a dia, Ou podem estar presentes em questões coisas simples do dia a dia, Como, por exemplo, muitas vezes não nos damos conta de que estamos poluindo com algumas ações que parecem ser inofensivas. Sabe aquela garrafa plástica ou latinha jogada aí na rua? Então, ela pode chegar ao rio da sua cidade. Então, a gente observa que é um tipo de exemplo baseado em algo do cotidiano, que pode estar presente em questões ou pode também estar presente aí no texto quando você for produzir uma dissertação. Vamos seguir falando um pouquinho de como você pode fazer para identificar a relação existente entre a tese e o argumento, certo? Então, para que você possa identificar a tese e o argumento, primeira coisa, você vai seguir alguns passos.
Primeiro, você irá ler atentamente o texto, ou a questão que antecede o texto para, na sequência, realizar a leitura do texto. Quando você fizer a leitura do texto, você irá procurar a ideia central. A partir de então, você, geralmente, a tese ela aparece na introdução ou na conclusão do texto, mas ela pode estar presente em outras partes também. Então, para que você consiga identificá-la, você deve fazer a leitura com bastante atenção, uma vez ou até mais de uma. O próximo passo é você localizar os argumentos dentro do texto. Você vai procurar razões, evidências, exemplos e outros recursos que o autor utiliza para poder sustentar essa tese. A partir de então, você irá conectar os pontos, analisar como cada argumento se relaciona com a tese. Pergunte-se: como este argumento contribui para a defesa da tese? Ou este argumento responde a qual aspecto da tese? Vamos fazer a leitura de uma tese e observar quais são os argumentos que podem ser utilizados. Primeiro, considere a seguinte tese: a prática regular de exercícios físicos traz inúmeros benefícios para a saúde. Então, essa é a nossa tese. Agora, vamos observar alguns argumentos que podem ser utilizados aí em defesa dessa tese. Estudos científicos comprovam que a atividade física regular, ela fortalece o sistema cardiovascular, prevenindo doenças como infarto ou AVC. Então, esse é um argumento por evidência. Próximo, a prática de exercícios libera endorfinas, neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar, combatendo o estresse e a ansiedade. Então, esse é um argumento por causa e consequência. Próximo, assim como o carro precisa de manutenção para funcionar bem, o corpo humano necessita de atividade física para se manter saudável e em forma. Então, esse é um argumento por comparação. Próximo, perceba como cada argumento ele se conecta diretamente com a tese, oferecendo o quê? Diferentes perspectivas e evidências para poder reforçá-lo. Vamos analisar, então, 2 exemplos. Vamos lá? Exemplo para praticar. Leia a frase: a educação é a chave para o desenvolvimento sustentável. Considerando esta afirmativa, a qualificação que se pode dar a ela é... Vamos descobrir? Lembrando primeiro que nós vamos analisar a frase. A educação é a chave para o desenvolvimento sustentável, Então, sempre vamos analisar a frase que estiver entre aspas. Então, o que significa essa frase? Lembre que a frase, ela apresenta uma ideia central, que é a tese. Essa tese, ela estabelece uma relação clara. Com qual termo? Com a educação e também com o desenvolvimento sustentável. Ela não é limitada ao aspecto ambiental, Ela não está limitada a ele por quê? Por que será que ela não está limitada ao aspecto sustentável? Porque ela fala que a educação que é a chave, não é isso? Então, vamos analisar cada argumento, para que possamos descobrir qual é a alternativa correta. E vocês já sabem? Vamos juntos? Letra A. Um argumento a favor da preservação ambiental. A educação é a chave para o desenvolvimento sustentável. Ela não fala sobre preservação ambiental. Ela fala sobre a educação. Então, a gente elimina automaticamente a letra A. Próxima. Um argumento focado apenas no aspecto ambiental. Não. Por que não? Porque ela não é focada no aspecto ambiental. Então, a gente também elimina aí a letra C. D. Um ponto de vista isolado sobre o papel da educação na economia? Não, porque na frase não fala sobre a economia. Então, a gente também elimina a letra D. E a letra E? Uma declaração sem relação com a sustentabilidade? Também não. Por quê? Porque fala sobre esse desenvolvimento sustentável, que a educação é a chave que faz com que isso aconteça, Então, também não é. E a letra B? Uma tese que relaciona educação ao avanço sustentável na sociedade. Sim, agora realmente está correto, Por quê? Porque realmente ela relaciona a educação
com a questão da sustentabilidade, com a questão de um desenvolvimento, né, no futuro aí que seja sustentável. Então, a alternativa correta é a letra B. E vocês acertaram? Na sequência, vamos analisar o exemplo 2. Vamos lá? O exemplo 2, ele é da Universidade Federal de Goiás. É um texto publicado pelo físico da Universidade de Harvard. Existe vida inteligente fora da Terra? No universo? Garantido. Na nossa galáxia? Extremamente provável. Por que não encontramos aliens ainda? Talvez nossos equipamentos não tenham sensibilidade suficiente ou não sintonizamos o sinal de rádio correto. Então, esse texto ele foi publicado aí, né, em São Paulo pela editora Abril em março de 2006. Está na página 42. Observaram que fala sobre, né, a possibilidade aí de existir vida além da Terra, certo? Tendo em vista os argumentos utilizados aí por ele, né, pode-se inferir que, letra A, garante a existência de aliens apoiando-se em comprovações científicas, prova que nosso encontro com extraterrestre é apenas uma questão de tempo, revela suas ideias em uma escala que varia em diferentes graus de certeza, ou sustenta seu ponto de vista com base em resultados verificados aí por equipamentos adequados, ou reconhece a existência de vida alienígena em nossa galáxia. Então, vamos observar com bastante atenção e analisar cada alternativa possível, certo? Vamos juntos. Então, vamos começar pela letra A. Garante a existência de aliens, apoiando-se em comprovações científicas? Não, porque ele começa o texto fazendo o quê? Um questionamento, né? Se há essa possibilidade, se realmente existe. Então, eliminamos a letra A. Letra B. Prova que nosso encontro com extraterrestre é apenas uma questão de tempo. Prova? Não, ele não prova, porque ele diz que talvez os equipamentos não tenham sensibilidade suficiente e ele ainda continua dizendo que seja extremamente provável que na galáxia tenha, né, um outro tipo de vida, né, uma vida inteligente, né, então não é algo que ele tem como concreto. Letra C. Revela suas ideias em uma escala que varia em diferentes graus de certeza? Sim, né? Ele revela as suas ideias. Ele não dá aí, né, por concreto. D. Sustenta seu ponto de vista com base em resultados verificados por equipamentos adequados? Não, ele não sustenta o ponto de vista dele com base em algo que foi verificado que seja adequado. Então, essa também não é correta. Até o momento, nós temos a letra C, né? Que é onde aí ele revela as ideias dele. E reconhece a existência aí de vida alienígena em nossa galáxia. Não, em momento nenhum ele fala isso no texto, né? Porque ele começa dizendo, né? Retorno novamente à fala, sobre algo existente fora da Terra, né? Fala sobre o universo, né? Então, ele não fala aí simplesmente que tem algo que seja aí, né, na própria Terra. Então, ele diz, né, que por que a gente ainda não encontrou ainda, né? Ele se questiona. Então, dá para vocês observarem que nesse texto, né, o argumento que ele utiliza aí é quando ele revela as ideias dele, né? Algo que ele diz aí. Então, a gente vê que, olha aí, ou não sintonizamos o sinal de rádio correto, né? Então, ele revela as ideias dele em uma escala que varia em diferentes graus de certeza, não é isso? Porque ele faz questionamentos, tanto para si quanto para, né, o leitor. Na sequência, nós vamos para o nosso terceiro e último exemplo. Primeiramente, nós vamos observar aqui essa imagem. Enem 2022, documentos digitais, com foto, válidos na identificação, e-título, CNH digital, RG digital. Atenção, não serão aceitas capturas de tela. Ainda vem mostrando, né, ali a captura de tela. Então, vale apenas os documentos digitais. Então, não tem validade nenhuma aquela documentação que estiver printada, certo? Então, vamos, a partir daqui, observar. Agora, vamos realizar a leitura
aí da questão, né, do exemplo 3. A finalidade do texto é... Então, nós vamos juntos fazer a leitura dessa questão e depois definirmos a alternativa correta, certo? A finalidade do texto é: letra A, impedir as capturas de telas de documentos durante a prova. Então, será que o intuito aí, né, desse cartaz, né, significa aí que é proibido? É impedir, né, realmente aí a captura de telas? Não, não é essa a finalidade, né? Não fala que é proibida aí a captura de telas, não é isso, né? Apesar que a gente sabe que durante a realização desse exame não se pode estar com o celular em mãos, apenas, né, no momento ali de entrada. Vamos para a alternativa B. Mostrar todos os documentos válidos para fazer o Enem. Então, aqui mostra todos os documentos válidos? Não, né? Esse aqui é um informativo em que apresenta quais documentos digitais eles aceitam. Aí não fala, né? Não mostra os documentos que são válidos. Então, esses são alguns dos documentos, né, digitais que são aceitos, certo? Letra C. Divulgar documentos físicos que serão aceitos no Enem? Não. Aqui não fala sobre os documentos físicos, aqui fala apenas sobre os documentos digitais. Então, esta alternativa também é incorreta. Próxima, letra D. Apresentar os documentos digitais e físicos permitidos no Enem. Será que a intenção deste informativo é falar quais são os documentos digitais e físicos que serão aceitos? Não, essa também está incorreta. Por quê? Porque aqui diz dos documentos digitais, então mais uma alternativa incorreta. Vamos para a próxima. Revelar quais documentos poderão ser aceitos pelo celular. Certa. Esta é a alternativa correta, porque realmente a finalidade desse texto aqui é dizer quais documentos digitais que serão aceitos, certo? Vamos colocar isso que vocês aprenderam hoje em prática? Vamos fazer alguns exercícios para que vocês possam compreender ainda mais esse conteúdo. Na sequência, vocês irão realizar a leitura do material impresso para que vocês possam responder as questões. Espero ter sanado as dúvidas de vocês. Muito obrigada a todos, boa atividade e até o nosso próximo plantão de dúvidas.